Boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do valorinvest.com. Começa agora o seu saldo do dia, hoje dia 9 de dezembro de 2021, dia de repercutir a alta de juros da noite passada, de 7,75 para 9,25, mais do que a alta de juros em si, o comunicado do Banco Central, uma palavrinha incluída pela autoridade monetária, ecoou na cabeça de investidores, gestores, economistas-chefes, estrategistas, a turma toda do mercado financeiro. A palavrinha é a seguinte: significativamente. É difícil quantificar a palavra significativamente, mas foi assim que o Banco Central classificou a esperada trajetória de alta dos juros daqui em diante. Vão então subir significativamente, de acordo com o Banco Central, e não só para patamar contracionistas, mas mais significativamente para esse patamar. Parece muita coisa, na ponta do lápis a gente não sabe o que significa, se é 11, se é 12, 13, 14, sabe-se lá quantos por cento. O que se sabe então é que pelo menos nessa próxima reunião os juros vão voltar no Brasil à indesejada casa dos 2 dígitos, né? Tinha acabado a era do rentismo, né? Veja só você, voltamos a ela. É muito pouco para o investidor ter segurança para investir e é muita coisa pela frente. Ao que parece, a trajetória dos juros vai ser ainda mais dura, o que naturalmente joga contra a bolsa, seja por conferir maiores ganhos de atratividade à renda fixa em relação à bolsa, ou porque pode fazer a economia patinar, quem sabe encolher, o que é ruim para a receita das empresas listadas. Diante disso, diante das dúvidas, Ibovespa com queda de 1,7% nesta quinta-feira, interrompendo uma sequência de 5 altas em série ali, que foi depois da aprovação no Senado da PEC dos precatórios. A gente precisa falar disso para entender esse significativamente incluído no texto do Banco Central na noite passada. A gente precisa, te convido a voltar até 2017, foi quando foi erguido o teto de gastos, que vinha conferindo maior credibilidade à trajetória das contas públicas, né? Previa que, caso o presidente da vez gastasse demais, fizesse programas talvez parecidos com esse Auxílio Brasil, sem cortar gasto, nem apresentar outra fonte de receita, esse presidente poderia ser impeachmentado. Isso trazia segurança. Mas, como se sabe, o presidente Jair Bolsonaro escolheu andar fora da lei, podendo ser impeachmentado. O que ele fez? Não conseguindo se adequar à lei, escolheu reescrevê-la, adequando a lei a si mesmo. Por isso, foi derrubado o teto de gastos, e se ele esfriava o prêmio de risco, não existindo o teto de gastos, é prêmio de risco para cima, dólar para cima, juntamente a ele, inflação e juros. O Banco Central, portanto, deu a sua resposta a esse passo dado pelo governo, trocando o que estava escrito no seu último comunicado, que era que a Selic avançaria para território contracionista, para segurar a inflação e trazê-la de volta para dentro da meta. Agora virou o diagnóstico de que a Selic precisa avançar significativamente para território contracionista. Não foi à toa que o Banco Central indicou isso. Tenta recuperar a credibilidade com a colaboração do governo perdida pela política monetária. Na previsão mais recente do mercado, o mercado esperava uma alta de juros em 2022 até os 11,25% ao ano, sem que por isso fosse reconquistada a inflação de volta abaixo do teto da meta de inflação, que é de 5%, ficaria um pouco acima. Agora, o que parece, o Banco Central entende que é preciso ir além desses 11,25, será que são 11,5, 12, 13, 14, patati patatá, ninguém sabe, só se sabe que os juros vão subir demais da conta.
Com os 11,25% de juros previstos pelo mercado, o PIB já perigava crescer, na média estimada pelo mercado também, 0,6%. Se os juros vão subir mais, o PIB vai crescer ou vai encolher. Vai ter um resultado pior do que esse 0,6% no ano que vem. Cria esse dilema, né? A gente quer menos inflação ou quer menos crescimento? Pode parecer um dilema, talvez para muita gente até seja, não é para o Banco Central. Do ponto de vista de um Banco Central, é um falso dilema. O Banco Central do Brasil, por lei, tem a responsabilidade não de fazer a economia crescer, mas de controlar a inflação. Quem tem responsabilidade de fazer uma economia crescer é o governo, o presidente. Caso tenha de lidar em pleno ano eleitoral com uma recessão em troca de o Brasil ter o poder de compra resguardado pelo Banco Central, o presidente pode até reclamar, mas devia ter pensado nisso antes de derrubar o teto de gastos. Se isso acontecer, recessão, mas com inflação dentro de um limite mais confortável para as famílias brasileiras, não será o melhor dos mundos, mas também não será a responsabilidade do Banco Central, que apenas terá feito o seu papel. Não terá feito o seu papel o senhor presidente Jair Bolsonaro. Papel do Banco Central que não será fácil de ser cumprido, é bom você ter essa noção, mesmo com esse patamar significativamente contracionista de juros que foi desenhado ontem, dólar para cima em 0,7, depois de duas quedas, voltando a subir aos R$ 5,57. Aperte os cintos e continue com valorinvest.com para entender o que isso tudo vai impactar o seu bolso e, portanto, a sua vida. Eu fico por aqui, volto amanhã com o saldo do dia, que é sexta-feira, então saldo da semana também. Um forte abraço, até a próxima e tchau.